Sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online e essa é a nossa 11ª aula para falarmos a respeito dos profetas menores do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar a respeito do livro de Zacarias, que na Tanakh é chamado de Zeheriah, ou em uma outra forma Zeheriahu, e aqui no sentido de que o Senhor se lembrou de dar um filho aos pais. E o livro de Zacarias, sendo o 11º livro dos 12, ele é também o mais longo de todos eles e possivelmente o mais difícil de todos os livros dos profetas menores. E quando nós falamos a respeito de usar o Antigo Testamento como referência para falarmos a respeito da paixão de Cristo, a porção do livro de Zacarias, dos capítulos 9 até o 14, são com certeza os mais utilizados para falar a respeito disso. E também, com a exceção de Ezequiel, o livro de Zacarias possivelmente é o livro que mais exerceu influência sobre o autor do Apocalipse, já que muitos dos oráculos aqui parecem ter algum tipo de ligação ou paralelo no livro de Apocalipse. E lá no capítulo 1, versículo 1, no sobrescrito do livro, como em todos os profetas menores, nós vamos ver quem foi o autor do livro. E no caso aqui, nós descobrimos que o autor deste livro foi o profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, e que com certeza seria aquele mesmo Zacarias que Esdras fala que teria ministrado junto com Ageu, aquele profeta que nós acabamos de falar na nossa última aula, e que serviu muito bem como pano de fundo para nós compreendermos melhor aqui o contexto histórico de Zacarias, que muito possivelmente teria voltado com aqueles 50.000 judeus que saíram do exílio, voltando para restabelecer a cidade de Jerusalém, assim como restabelecer a adoração no templo do Senhor. Nós também não sabemos muito a respeito desse Zacarias, qual era a sua profissão, qual é a sua cidade natal, quanto tempo ele teria vivido. A única coisa que nós sabemos, que já é muita coisa em comparação com os outros profetas, é que segundo a citação de Mateus 23:35, caso essa afirmação esteja correta, e nós acreditamos que sim, Zacarias teria morrido assassinado entre o pórtico e o altar, enquanto ele ministrava ao Senhor. Agora, mesmo que muitos vão dizer que este Zacarias que Mateus declara é na verdade o Zacarias, filho de Joiada, nas palavras de Jesus ele vai declarar que é Zacarias, filho de Baraquias, o mesmo que escreveu esse livro. E a data do ministério de Zacarias é meio complicado falarmos também, porque ele não nos deixa exatamente claro a expansão do começo ao fim do seu ministério, ou a data de proclamação de todos os seus oráculos. Mas como nós sabemos que este Zacarias estava com Esdras, estava com o profeta Ageu, e também foi responsável justamente pela campanha da renovação do zelo para a reconstrução do templo lá em 520, então nós também iremos datar o começo do seu ministério, o começo da sua proclamação em 520, especialmente já que as suas visões noturnas descritas no livro vão dizer que aconteceram durante o segundo ano do rei Dário, que seriam justamente 520. Mas aí o livro de Zacarias tem um detalhe, ele está dividido em duas partes, e tanto os críticos quanto os conservadores concordam com essa divisão clara. Os críticos irão dizer que a segunda parte do livro não teria sido escrito por Zacarias. Já os conservadores conseguem compreender facilmente a unidade do livro tendo sido escrito pelo mesmo autor. Então a primeira parte do livro iria do capítulo 1 até o capítulo 8, tendo a última profecia datada no capítulo 7, que aconteceu 2 anos depois das outras visões, então teria acontecido em 518. E aí quando nós estudamos a segunda parte do livro, do capítulo 9 até o capítulo 14, fica bem evidente que esses acontecimentos ou estes oráculos teriam acontecido um período bem distante daquele primeiro período da primeira parte do livro. E a maioria dos estudiosos conservadores vão afirmar que possivelmente aconteceu décadas mais tarde, talvez até mesmo depois de 480 a.C. Então é por isso que a nossa datação do ministério de Zacarias aqui está marcada para ter acontecido entre 520 até possivelmente 475 a.C. E o versículo-chave desse livro magnífico seria Zacarias, capítulo 1, versículo 3, que vai nos
dizer assim: portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim e eu me tornarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Esse então, como sendo o versículo-chave do livro de Zacarias, demonstra, assim como os outros livros dos profetas menores, que os oráculos da parte do Senhor não vêm sem o acompanhamento do clamor, do chamado, da convocação por arrependimento. E junto com este versículo-chave, eu também gostaria de adicionar o capítulo 12, versículo 10, que é uma promessa da parte do Senhor, que também é muito conhecida, e que vai dizer mais ou menos assim: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, eu derramarei do meu espírito de graça e súplica, e eles olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como aquele que pranteia pelo filho primogênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo filho primogênito. Especialmente quando nós vemos essa profecia no contexto de Jesus Cristo, o poder que essas palavras carregam é imensurável. E depois disso, então, nós vemos o nosso resumo do livro, que, como eu já disse, está dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 8 e vai nos entregar 8 visões da parte do Senhor, e finalizando com um chamado para a justiça, para viver diante do Senhor com todo o coração, não somente com atos religiosos. E a segunda parte vai lá do capítulo 9 até o capítulo 14, com as mensagens que acontecem depois da construção do templo, e que em sua maioria tem de certa forma um apontamento escatológico. Isto significando que mesmo que eles estivessem esperando aquilo acontecer imediatamente no seu futuro, e o que muito da profecia deve ter acontecido mesmo, essas palavras rompem o limite do tempo, alcançando um futuro até mesmo para nós que esperamos e aguardamos o retorno de Cristo, palavras que irão se cumprir nos dias que antecedem a vinda, a manifestação de Jesus Cristo como Messias, como o Rei esperado, que reinará e governará sobre todas as nações. Então, começando agora com o nosso esboço, lá em Zacarias capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, é onde nós vamos ver a apresentação e a introdução aqui para os oráculos de Zacarias. No primeiro versículo nós vamos descobrir quem é que recebeu a mensagem da parte do Senhor, quem é o profeta, e descobrir aqui que pela data descrita, os oráculos de Zacarias aconteceram exatamente 2 meses depois dos oráculos primários de Ageu terem acontecido. E por isso é muito normal que os mesmos assuntos de Ageu estejam aqui também no meio dos oráculos de Zacarias. E aí, logo depois dessa apresentação bem direta do profeta, ele já vai com os 2 pés de voadora no peito dos seus ouvintes, sem rodear demais. Ele já começa a dizer para eles: o Senhor se irou contra os nossos antepassados, e é por isso que ele me enviou e trouxe essa palavra para vocês. E é onde entra aqui o nosso versículo chave. Ele mandou dizer para vocês: ei galera, voltai-vos para mim e eu me voltarei a vós. Ei galera, acorda, o Senhor está esperando. O que é que vocês estão fazendo? Lembra do contexto? Eles deixaram o templo do Senhor abandonado e foram construir as suas próprias casas. O Senhor manda então Ageu e Zacarias profetizar diante do povo: ô galera, acorda aí, nós não voltamos do exílio simplesmente para servirmos o nosso umbigo. Este é o monte santo do Senhor e ele está bramando desde o céu. Acordem, me busquem, me amem, porque eu estou aqui. Aí, seguindo o nosso esboço do versículo 7 até o 17, nós vemos a primeira visão de Zacarias, e que vai falar a respeito do retorno do Senhor a Jerusalém. A partir de agora, então, nós vamos ver essas 8 visões de Zacarias, e cada uma delas vai conter tanto a visão, quanto o questionamento de significado da visão, quanto uma explicação da parte de um anjo que estava acompanhando Zacarias nas suas visões. E todas essas 8 visões nos parecem ter sido dadas de uma única vez para ele. Então, mesmo que no nosso esboço elas estejam separadas aqui, todas elas possivelmente teriam acontecido de uma só vez nas visões noturnas de Zacarias. Então, nessa primeira porção, nós vamos ver no versículo 8 a visão que ele teve, e ele teria visto um homem montado em um cavalo vermelho, e atrás desse homem teriam outros cavalos marrons, outros cavalos vermelhos e outros cavalos brancos. No versículo 9 e 10, então, Zacarias questiona: o que é que está acontecendo? O que é isso? O anjo vira para ele e explica então. E ele vai dizer que esses cavalos que Zacarias está vendo aqui são a patrulha do Senhor que estão percorrendo toda a terra. E depois de ter percorrido toda a terra, eles
voltam com o resultado, com a declaração de que a terra está em descanso. E aí depois disso o anjo pergunta ao Senhor: ó Senhor, até quando o Senhor vai estar indignado contra Jerusalém? Até quando o Senhor vai estar irado contra Judá? Aí lá no versículo 16 o Senhor vai dizer assim: voltei-me agora para Jerusalém com compaixão, e o meu templo será edificado aqui. E no 17 o Senhor vai continuar dizendo: as minhas cidades ainda transbordarão de bens, querendo dizer, enquanto eu estiver aqui, essas cidades irão prosperar, porque agora comigo presente aqui, as coisas serão diferentes. Depois do nosso esboço do versículo 18 ao 21, nós temos a segunda visão, que é a visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Essa visão também, mesmo que breve, ela também está dividida em 2 partes, a parte daquilo que ele vê e a parte daquilo que ele entende sobre o que ele vê. Então no versículo 18 e no versículo 20, o profeta Zacarias vai ver 4 chifres que o anjo vai explicar para ele: esses são 4 nações que dispersaram Jerusalém, que dispersaram o meu povo, tanto Judá quanto Israel. Mas aí logo depois disso, no versículo 20, o Senhor mostra para ele 4 ferreiros, e aí ele pergunta: o que é que eles estão fazendo aqui? E aí o anjo diz: esses também são 4 ferreiros que serão usados pelo Senhor para amedrontar, para assustar, para causar medo àquelas nações que fizeram mal ao meu povo. Em outras palavras, o que o Senhor estava dizendo com essa visão era: diga ao meu povo que todas aquelas nações que fizeram mal a eles, os seus dias estão contados e o julgamento deles já está guardado. Eu sei exatamente como julgá-los. E depois do nosso esboço do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13, é onde nós vemos a terceira visão, que vai falar a respeito do próprio Senhor sendo o muro ao redor da cidade, e que no caso aqui está falando justamente a respeito do retorno da prosperidade para a cidade e da multiplicação dos seus habitantes. Que, lembrando, mesmo que nós tenhamos o entendimento futurista dessas palavras, aqueles que as ouviram ainda esperavam exatamente o cumprimento delas nos seus dias, naqueles dias em que eles viviam. Então, primeiro, no versículo 1, ele vai ver um homem com uma corda de medir, e Zacarias pergunta para ele: onde você vai? O que você vai fazer? E o homem responde para ele: eu vou medir qual é a largura e o comprimento de Jerusalém. E aí, quando isso aconteceu, o anjo que estava falando com Zacarias foi falar com outro anjo, e o outro anjo disse para este anjo dizer para Zacarias: jovem Zacarias, entenda uma coisa, a cidade do Senhor não poderá ser medida, porque ela será como aquelas cidades que não tem muro. E aí no versículo 5 diz assim: o próprio Senhor diz: eu serei como um muro de fogo ao redor do meu povo, e eu é quem serei a glória no meio deles. Então essa proclamação que veio da parte do outro anjo para ser repassado a Zacarias acontece em vários pequenos oráculos. O primeiro este, de que o Senhor seria um fogo ao redor da cidade. Depois do versículo 6 ao versículo 9 é uma proclamação para ser enviado a todos os exilados da Babilônia. No versículo 6 ele vai dizer assim: fujam, fujam da terra do norte, venham todos para Sião, saiam da Babilônia, venham para Sião. E aí do versículo 10 ao versículo 13 nós vemos falando a respeito de Sião como sendo a morada do Deus Altíssimo, como sendo o centro do seu governo global. No versículo 10 ele vai dizer assim: exulta-te, alegra-te, ó filha de Sião, pois eu venho e eu habitarei no meio de ti. Naquele dia muitas nações virão e se ajuntarão ao Senhor, e eles serão o meu povo, e eu habitarei no meio de ti. E aí no versículo 13, para finalizar essa porção, é como se o profeta estivesse fazendo aquele bramado de guerra: calem-se todos diante do Senhor, porque o Senhor se levantou de sua morada, o Senhor está se movimentando, o Senhor está fazendo algo, vocês não estão percebendo? Calem-se agora! Aí depois, avançando no nosso esboço do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ver a quarta visão, e que vai falar a respeito da purificação do sumo sacerdote. Esse capítulo tem um lugarzinho muito especial no meu coração, e frequentemente eu retorno para ele. Aqui no contexto histórico, como aquilo que está em jogo é a reconstrução do templo, é necessário que também haja uma purificação sacerdotal, assim como sempre aconteceu em todos os avivamentos. Foi necessário que o sacerdócio fosse purificado, porque se isso não ocorresse, eles também não poderiam se aproximar do Senhor, não poderiam servir no templo. Então, na visão que Zacarias teve, ele viu o sumo sacerdote Josué, que também é Josua, diante do anjo do Senhor, e do lado do sumo sacerdote estava Satanás acusando ele, envergonhando ele, talvez até aqui trazendo à memória pecados dele, mostrando como ele era impuro. Mas enquanto Satanás fazia isso, o anjo do Senhor afirmou: Satanás, que o Senhor
Senhor te repreenda. Será que você não consegue compreender que esse cara aqui é como um tição tirado do fogo? O que eu acredito está falando justamente que ele é um sacerdote que sobreviveu a tudo aquilo que aconteceu no exílio, e do meio do fogo o Senhor separou ele, guardou ele para que ele pudesse queimar no altar do Senhor. E talvez seja importante eu lembrar vocês que isso aqui foi uma visão, e o sumo sacerdote Josué não estava fisicamente diante do Senhor, nem Satanás estava fisicamente do lado dele aqui. Mesmo assim, na visão que Zacarias teve, ao invés do Senhor ouvir as acusações de Satanás, a proclamação que se faz é: ei, pessoal, anjos, vistam esse homem de acordo, removam todas essas vestes impuras, coloquem vestes limpas nele, coloquem um turbante na sua cabeça, declarem a Josué que o Senhor removeu as suas impurezas, ele está puro a partir de agora. E aí no versículo 7 o Senhor vai dizer a Josué: Josué, se você andar nos meus caminhos, se você seguir as minhas normas, você será juiz na minha casa e também cuidará dos meus átrios, e eu te darei lugar entre estes que estão aqui. E aí no versículo 8 e 9 ele fala uma coisa que é muito emblemática, que é meio misterioso o que Deus fala. Ele vai dizer assim: ei Josué, você e todos os seus companheiros que são imagem ou figura ou representação de coisas futuras, seja lá o que isso significa, saibam de uma coisa: eu estou trazendo o meu servo, o meu renovo. E aqui está a pedra que eu coloquei diante de Josué. Que pedra é essa? A pedra angular. Mas tem algo especial sobre essa pedra. Sobre esta única pedra estão 7 olhos. E assim como no próximo capítulo, no versículo 10 também, e em Apocalipse, nós vamos descobrir que estes 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. Então a pedra que está diante do sumo sacerdote é Cristo, aquele que carrega os 7 Espíritos de Deus. Mas não para por aí não, ele vai fazer uma declaração absurda, importantíssima, que nós não podemos deixar passar batido. Ele vai dizer assim: nesta pedra eu gravarei, não somente gravarei, escreverei nela, mas eu tirarei toda a maldade da terra em um só dia, em um único momento. Todos os pecados, todas as maldades estarão escritas nessa pedra, e é assim que eu removerei toda a maldade da terra, exatamente como Cristo fez. Depois, avançando para o capítulo 4, versículo 1 até o versículo 14, é onde nós vemos a quinta visão, onde ele vai ver o candelabro e as 2 oliveiras, que também são muito importantes para o nosso entendimento a respeito das coisas futuras. A estrutura dessa visão aqui ela é um pouquinho diferente das outras. Do versículo 1 ao 3 nós vamos ver a visão, depois dos versículos 4 e 5 e do 11 ao 13 nós vamos ver 2 séries de questionamentos a respeito dessa visão, e as explicações vão estar especialmente do versículo 6 ao 10 e depois do versículo 14. Então, primariamente é importante entender que esta visão está servindo de encorajamento para Zorobabel, que é o governador naquele tempo em Jerusalém. Ele é quem estava responsável pela reconstrução do templo. Então, indo para a visão que ele teve, no versículo 2 vai dizer assim: o que você está vendo? Aí Zacarias explica: eu estou vendo um candelabro de ouro e uma vasilha de azeite em cima dele. Desse tubo eu estou vendo outros 7 tubos surgindo e que estão se unindo a esse tubo principal, no formato daquele menorá, aquele candelabro judaico que nós conhecemos. E essas 7 lâmpadas também simbolizam os 7 Espíritos de Deus. Mas junto a esse candelabro, o que é que você está vendo? Eu estou vendo junto a esse candelabro 2 oliveiras, uma à direita da vasilha de azeite e outra à esquerda da vasilha. E aí Zacarias questiona: mas o que é isso, Senhor? O que eu estou vendo aqui? E aí no versículo 6 começa o encorajamento para Zorobabel. Esta é a palavra para Zorobabel. Zorobabel não será nem por força nem por poder, diz o Senhor, mas pelo meu espírito. Não é pela sua influência, não é pela ordem do rei, não é pela qualidade dos trabalhadores, mas sou eu que estou prometendo que isso vai acontecer. Você irá reconstruir o templo. No versículo 9 ele vai dizer assim: as mãos de Zorobabel colocaram os alicerces para o templo, e serão essas mesmas mãos que irão finalizar o templo também. E aí no versículo 10 ele diz: quem despreza os dias dos pequenos começos? Porque estes 7, os 7 Espíritos de Deus, os 7 tubos do candelabro, estes 7 se alegrarão quando eles virem o prumo na mão de Zorobabel para checar a construção, se está tudo em dia, para finalizar o templo do Senhor.
Senhor. Os 7 Espíritos de Deus se alegrarão ao finalizar dessa obra. E ele vai justamente explicar quem são esses 7. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. E se você olhar lá em Apocalipse 5, versículo 6, você vai ver que justamente são os 7 Espíritos de Deus que também estão sobre o Cordeiro de Deus. Mas aí parece que esse versículo, essa passagem, essa visão para por aí, porque nós já entendemos que essa visão era para encorajar Zorobabel. Zorobabel sentiu-se de alguma maneira encorajado quando ele viu a respeito do candelabro, as 2 oliveiras, mas também ao mesmo tempo não parece que faz um total sentido no contexto de Zorobabel aquilo que o Senhor estava dizendo para ele. Então Zacarias continua questionando no versículo 11, mas Senhor, quem são essas 2 oliveiras que estavam junto do candelabro? O que eles têm a ver com o contexto da construção? No versículo 14 o anjo responde, essas 2 oliveiras, meu filho, eles são os 2 ungidos que servem diante do Deus de toda a terra. Repetindo, estas são as 2 oliveiras, os 2 ungidos que servem diante do Deus de toda a terra. Mas que diachos são esses servos ungidos? Quem são eles? Se você nunca ligou quem são esses 2 servos, corre lá para Apocalipse 11, versículo 3 e 4 que você vai entender. Lá vai estar escrito assim, eu concederei às minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias e eles estarão vestidos de pano de saco. 1260 dias são 42 meses que também são 3 anos e meio, os mesmos 3 anos e meio da última semana faltando de Daniel. Mas quem são essas 2 testemunhas? No versículo 4 vai responder. Estas 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Deus de toda a terra, fazendo uma referência direta ao capítulo 4 de Zacarias. E é mais intrigante ainda que o contexto das 2 testemunhas é justamente no templo, no pátio, durante o momento em que Deus pede para João medir o pátio, medir o átrio, medir o templo, e essas 2 testemunhas aparecem justamente para trazer julgamento e proclamação dos oráculos do Senhor no momento da história em que ninguém mais faria uma coisa dessa. E elas surgem com toda a autoridade da parte do Senhor para fazer sinais no céu, sinais na terra, e elas vêm justamente para finalizar o dia daqueles pequenos começos. O que começou pequenininho lá com Zorobabel vai finalizar gigante com essas 2 testemunhas. E depois disso nós avançamos no esboço no capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4 com a 6ª visão, a visão do rolo que voa. No versículo 2 então ele vai ver um rolo voando de 9 metros de comprimento por 4,5 metros de largura, e o anjo explica para Zacarias que este rolo, esse pergaminho que está voando pela terra, é a maldição que vai sair da parte do Senhor sobre toda a terra, que vai declarar que tanto que furta quanto que jura falsamente em nome do Senhor serão exterminados da face da terra, serão expulsos. Alguns comentaristas vão sugerir que essa maldição faz parte como um tipo de resumo dos 10 mandamentos, com os primeiros 4 mandamentos falando a respeito de ofensas contra o Senhor, que estão aqui representados com juramento em nome do Senhor nessa maldição, e os últimos mandamentos tratando a respeito do relacionamento com o próximo, que aqui está representado com o roubo. Então, de qualquer forma, essa proclamação está falando a respeito dos mandamentos do Senhor sendo quebrados, as ordens que o Senhor deu para o seu povo, assim como para todas as nações se submeterem, e essa maldição irá encontrar repouso. Depois do nosso esboço, Zacarias capítulo 5, versículo 5, até o versículo 11, com a 7ª visão, que ele encontra uma mulher dentro de um cesto. Então aqui é mais uma das visões de Zacarias que ele vai precisar de explicação, porque a visão parece não fazer sentido algum para ele. Então no versículo 6 ele vai ver um cesto, ou um tipo de vaso, ou um tipo de panela de 20 litros, e o anjo vai explicar para ele, este vaso, este cesto, simboliza a maldade de toda a terra. Aí nos versículos 7 e 8, a tampa daquele cesto é levantada, é uma tampa de chumbo, e Zacarias dá uma olhadinha dentro do cesto para ver o que tem lá. O que ele vê? Uma mulher lá dentro do cesto. Ele olha para o anjo, o que está acontecendo aqui? O anjo explica para ele.
Essa aí dentro da maldade, dentro do cesto da maldade, é a iniquidade de toda a terra. Aí, para deixar a visão ainda pior, mais cabulosa, no versículo 9 ele vê que duas mulheres estão segurando o cesto, uma de cada lado. Mas quando bate o vento contra essas duas mulheres levantam asas, como asas de cegonhas. É o quê? Se você não está entendendo, nem eu. Zacarias viu duas anjas, duas mulheres com asas. E essas duas mulheres aladas estavam carregando a iniquidade que estava dentro da maldade. E para onde é que elas estavam carregando? Zacarias faz essa mesma pergunta. Para onde elas estão levando? Lá no versículo 11 o anjo vai responder: elas estão levando a maldade e a iniquidade para a terra de Sinar. Você se lembra onde é Sinar? Sinar é o lugar onde a Torre de Babel foi construída. Elas estão levando a iniquidade para a Babilônia, aonde irá ser construído um templo para a maldade e para a iniquidade. E quando esse templo finalizar, elas irão colocar essa maldade e iniquidade dentro dele. Aí, avançando no nosso esboço, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 15 é onde nós vemos a oitava visão de Zacarias, com as 4 carruagens e as coroas que são construídas. Essa visão, então, é aquilo que finaliza essa série de visões que Zacarias teve e que, junto com a primeira visão, lá no capítulo 1, vai formar como um tipo de estrutura para tudo aquilo que ele viu, como um tipo de moldura textual. Então, ele iniciou todas as suas visões com os cavalos e agora ele vai finalizar suas visões com os cavalos de novo. Ele viu, então, 4 carruagens, uma carruagem com cavalos vermelhos, uma carruagem com cavalos pretos, uma carruagem com cavalos brancos e uma carruagem com cavalos baios ou amarelos. Aí no versículo 5 o anjo vai explicar para ele o que esses cavalos significam. Essas 4 carruagens são os 4 ventos do céu que saem da presença de Deus de toda a terra. A carruagem com os cavalos pretos vão para a terra do norte, os cavalos brancos vão para o oeste e os cavalos baios vão para o sul. Ele não nos explica se os cavalos vermelhos ficam onde eles estão ou se eles vão para o leste ou para algum outro lugar, mas de qualquer forma o que o anjo explica para ele é de que essas carruagens, onde quer que elas vão, elas carregam o Espírito de Deus para as terras aonde eles estão indo. E logo depois dessa visão, a palavra do Senhor vem a Zacarias e ordena que ele junte ouro para construir coroas. E essas coroas não são para Zorobabel, que é o governador da área, da região. O Senhor diz para ele: construa coroas e coloque na cabeça de Josué, o sumo sacerdote. Como assim, Senhor? Quem vai reinar deveria ser Zorobabel, que é da genealogia de Davi. Ele é o herdeiro do trono, não Josué. E aí depois então de colocar a coroa na cabeça de Josué, no versículo 12 o Senhor diz assim: aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Agora, aqui é importante lembrar, no capítulo 3, versículo 8, o Senhor disse que ele era como uma imagem, uma figura das coisas futuras. Então, mesmo que o Senhor está declarando isso, Zacarias está proclamando isso sobre Josué, uma proclamação além de Josué está sendo declarada. O Senhor está dizendo: o meu renovo está aqui, e ele sairá do seu lugar e construirá um templo para mim. No versículo 13 ele continua: ele mesmo edificará o templo, e ele receberá a honra real, porque ele se assentará no trono e governará. Agora, se passou despercebido, deixa eu repetir. Ele está falando com o sumo sacerdote, e ele está dizendo: o sumo sacerdote, que é o renovo do Senhor, é quem vai reinar. Rei, sacerdote. O renovo do Senhor será um sumo sacerdote, mas também será governador sobre toda a terra. Então, enquanto Zorobabel era o governante da linhagem de Davi, o Senhor estava usando o sumo sacerdote para apontar para o renovo como sendo o governante messiânico. Nessa simples porção falando a respeito do governador messiânico, nós acabamos descobrindo 8 coisas que ele declara a respeito dele. Primeiro, que ele virá de Israel, ele é quem construirá o templo milenar, ele será glorioso, de que ele será um rei e sacerdote ao mesmo tempo, de que este governador trará paz, de que ele irá abrir o seu reino para os gentios, de que ele irá confirmar a palavra de Deus e de que ele, como governador, irá exigir a obediência de todos, o que é muito importante, tanto para aqueles ouvintes quanto para nós. O Senhor, como sumo sacerdote e rei,
exige obediência de todos. Então parece que profeticamente aqui o que está acontecendo é de que mesmo que a promessa do Senhor tenha sido dada a Zorobabel, de que ele finalizaria aquele templo, uma nova promessa estava sendo dada ao renovo do Senhor, de que ele irá construir um novo templo. Não o templo como de Zorobabel, mas um templo completamente diferente, com um governo totalmente diferente, com um sacerdócio totalmente diferente. E aí depois do nosso esboço, capítulo 7, versículo 1, e que vai finalizar essa primeira parte do livro de Zacarias, é onde nós vemos aqui o assunto do jejum vindo à tona. Essa porção aqui ela é muito mais um tipo de narrativa do que um oráculo, porque ela vai contar sobre quando algumas pessoas vieram lá de Betel, depois do exílio, perguntando: ei, Zorobabel, ei, Josué, se Jerusalém vai ser reconstruída, se o templo vai ser reconstruído, nós ainda vamos precisar jejuar lá no 5º mês? Como nós temos feito durante todos esses anos do exílio, em que nós pranteamos e choramos por causa da cidade, do templo do Senhor ter sido destruído? E aí, quando essa pergunta é feita, o Senhor dá um oráculo em resposta para o povo. E este oráculo é escrito aqui em formato quiástico, e que também é similar à estrutura das visões da primeira porção. Por fora, então, nós vamos ver primeiro do capítulo 7, do 1 ao 3, com essa pergunta: nós vamos continuar jejuando? Nós vamos continuar chorando por Jerusalém? E lá no final, no capítulo 8, do 18 e 19, é a resposta. Prestem bem atenção, porque no futuro, os jejuns e os choros que nós fizemos se transformarão em regozijo, se transformarão em júbilo, em festa. Depois a estrutura interna, no capítulo 7, do 4 ao 14, com um juízo contra esse tipo de jejum sem obediência verdadeira no coração. No versículo 9, ele até vai clamar assim: praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, parem de oprimir os órfãos, as viúvas, o pobre, o estrangeiro, parem de planejar um mal no seu coração, porque não é esse o tipo de jejum que o Senhor quer. Vocês estão jejuando por fora, mas por dentro o coração de vocês continua mal. Essa porção está ligada então lá no final, no capítulo 8, versículo 14, até o versículo 17, que também vai falar sobre o jejum estando relacionado com misericórdia e justiça. No versículo 16 ele vai dizer: é isso que vocês têm que fazer. Falem a verdade cada um ao seu próximo, julgai com retidão e paz nos tribunais, e que ninguém planeje o mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu rejeito todas essas coisas. Esse é o verdadeiro jejum que eu desejo. E a camada do meio dessa estrutura toda, para fazer sentido e tudo que nós estamos dizendo, é onde nós vemos o capítulo 8, do 1 ao 8, de um lado, como sendo uma porção só, e que vai falar a respeito de Jerusalém restaurada como um tipo de incentivo, um tipo de inspiração, com o versículo 2 o Senhor dizendo que ele tem grande zelo por Sião, por Jerusalém, e de que ele tem zelado por ela com grande indignação, mas que agora o Senhor irá voltar para o meio de Sião, para o meio de Jerusalém, e de que a partir daquele momento aquela cidade seria chamada Cidade da Verdade, o Monte do Senhor dos Exércitos. E depois a última parte do versículo 9 ao versículo 13, que também é um tipo de encorajamento, mas agora um encorajamento para a construção do templo. No versículo 9 o profeta vai dizer para eles: fortalecei as suas mãos, vós que ouvistes nesses dias as palavras dos profetas. E o versículo 13 o Senhor vai dizer assim: ó casa de Judá, ó casa de Israel, assim como fostes maldição para as nações, agora vos salvareis e vocês serão bênção. Não temais, mas fortalecei as vossas mãos. Isso para finalizar a obra que o Senhor havia chamado eles. Então, resumindo toda a resposta do Senhor que ele deu a este povo de Betel, questionando a respeito do jejum, o Senhor estava dizendo: esqueçam essas coisas que vocês estão fazendo externamente. Eu quero que vocês voltem os seus corações a mim, pratiquem a justiça e preparem as suas mãos para construir o templo, porque é isto que eu estou pedindo de vocês hoje. Agora não é tempo de jejuar, agora é tempo de trabalhar e praticar a justiça. Aí depois disso, então, nós vamos para a segunda parte do livro de Zacarias, que é dividido em dois. Primeiro do capítulo 9 ao versículo 11 e depois do capítulo 12 até o capítulo 14. Então aqui nós estamos possivelmente algumas décadas avançados na história, algumas décadas depois dessa série de visões que Zacarias teve. Então o templo já estava reconstruído. E agora esse primeiro oráculo que nós vamos ver aqui, a partir do versículo 1, já se volta para os mesmos padrões dos profetas anteriores. Então primeiro nós vamos ver os julgamentos da parte do
Senhor contra as nações da terra que fizeram mal ao seu povo, aqui do versículo 1 até o versículo 8, e o Senhor vai dizer que ele está fazendo isso em proteção ao seu povo santo. No versículo 8 ele vai dizer assim: eu acamparei contra o exército ao redor da minha casa, para que ninguém passe e nem retorne. Quer dizer, era uma cilada, eles vieram contra a casa do Senhor, mas agora eles estão presos ali. E aí ele vai dizer assim: o opressor não mais passará contra o meu povo, ou sobre o meu povo, porque agora os meus olhos viram. E aí ele vai falar agora sobre o rei vindouro, esse rei glorioso que vai reinar em Jerusalém. No versículo 9 ele vai dizer de novo: exulta-te, exulta-te, filha de Sião, exulta-te, filha de Jerusalém, porque o teu rei vem a ti, ele é justo e traz salvação. Uau, esse rei deve ser glorioso demais, ele deve ter uma carruagem real, ele deve ser incrível, um exército deve estar seguindo ele. Ele diz: não, esse rei é humilde, ele vem montado num jumento, num jumentinho, numa filha de jumenta. Ele não vem com carruagem não, ele vem montado num jumento. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar. No versículo 14 ele diz: o Senhor aparecerá sobre eles. Está vendo que agora já não é o mesmo momento do jumentinho, né? E a sua flecha sairá como um relâmpago. O Senhor Deus fará soar uma trombeta, e ele virá como um redemoinho. No 16 ele diz: naquele dia o Senhor, seu Deus, te salvará como um rebanho, porque vocês serão como pedras na coroa do Senhor. Então você percebeu, nós falamos sobre dois momentos diferentes desse rei. Primeiro um rei humilde que vem como jumentinho, depois um rei que vem com relâmpagos, redemoinhos e que resgata o seu povo. Aí lá no capítulo 10, resumindo, o profeta vai encorajar o povo a permanecer e afirmar sua confiança no Senhor, porque é ele quem é a fonte de segurança e a fonte de bênção e prosperidade para o povo. E aí no capítulo 11 ele vai traçar um tipo de contraste entre dois momentos da história. Primeiro, quando o povo rejeita o Senhor como pastor de Israel, e um outro momento quando o povo aceita o Senhor como um bom pastor para Israel. Seria aqui um tipo de imagem da primeira vinda e da segunda vinda do Senhor. A primeira quando o povo rejeita, e a segunda como o povo não tem escolha, eles o aceitarão como bom pastor. Então no versículo 1 e 2, usando a imagem de outras nações como Líbano, Bazã, Jordão, o Senhor está fazendo aqui uma figura de todas as nações da terra, como aquelas nações que não servem ao Senhor. E são essas as nações que experimentarão a fúria do Senhor. E essa fúria que ele demonstra contra as nações da terra acontece porque o povo não o aceitou como pastor, ou como verdadeiro pastor. Aí por causa disso o Senhor começa a tratar suas ovelhas como ovelhas destinadas ao matadouro, e assim que elas deveriam ser tratadas. Versículo 6 ele vai dizer assim: eu não terei mais piedade do povo da terra, mas eu os entregarei aos homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Depois do versículo 7 até o versículo 14, o Senhor vai falar aqui como era o cuidado dele com as suas ovelhas, como ele desejou cuidar delas com duas varas, uma vara chamada graça e a outra vara chamada união. Com essas duas varas que esse verdadeiro pastor iria liderar essas ovelhas. Mas como elas o rejeitaram, o que ele fez também? Ele quebrou a vara da graça e ele quebrou a vara da união, e ele não manifestou nenhuma dessas duas coisas para o seu povo. Então, ao invés de usar dessas duas varas, o que o Senhor faz? Ele entrega as suas ovelhas para serem cuidadas por um outro tipo de pastor. No versículo 15 ao versículo 17, então nós vemos que tipo de pastor é esse. Ele é um pastor insensato. Esse pastor aqui que o Senhor está falando, ele está representando o anticristo, e acaba ficando bem claro pelo que ele está falando aqui. Ele vai entregar o povo de Israel na mão desse pastor que vai fingir cuidar do povo de Israel, vai fingir ter uma aliança com eles. No 16 ele vai dizer assim: eu vou convocar um pastor então para cuidar de vocês, mas ele é um pastor que não cuida da ovelha que está morrendo, não procura as perdidas, não cura a ferida, nem alimenta a sadia. Ao invés disso ele comerá da sua carne, ao invés disso ele arrancará suas unhas, porque o seu coração não está para cuidar delas. Mas aí no versículo 17 ele já deixa prometido: relaxa, eu vou levantar esse pastor insensato, mas eu também vou julgar ele por tudo que ele vai fazer. A espada virá contra ele. Ai deste pastor insensato. E aí depois, avançando no nosso esboço, a nossa última parte do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 14, versículo 21, final do livro, é onde nós vemos o ferimento e o triunfo deste rei vindouro. Então primeiro nós vimos essa rejeição deste rei que o Senhor estava levantando, esse pastor verdadeiro, mas agora o profeta vai falar
falar de uma maneira mais positiva a respeito da aceitação deste pastor que o Senhor vai enviar. Mas para que isso aconteça, primeiro do versículo 1 até o versículo 6, o Senhor fala que Israel se tornará como um peso, como um tipo de jugo sobre as nações. E por causa disso, as nações vão se tornar contra Israel e vir contra ele. O que se encaixa muito bem com as promessas escatológicas, de como as nações vão se juntar contra Israel depois dessa aliança quebrada do anticristo. E nesse contexto é que nos é apresentado o pastor verdadeiro novamente. Só que esse pastor não é qualquer pastor, ele é o próprio Senhor. No versículo 8 ele vai dizer assim: naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que o mais fraco deles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Eles serão um povo forte. Aí no versículo 10 é onde ele vai dizer: e naqueles dias eu derramarei o meu espírito de graça e súplica, tanto sobre a casa de Davi, quanto sobre os habitantes de Jerusalém. E eles olharão a quem eles transpassaram, o pastor verdadeiro que eles não aceitaram, e eles prantearão, eles chorarão por mim. Aí depois disso, no capítulo 3, é a purificação do povo, onde o Senhor vai remover os ídolos, onde o Senhor vai remover todo falso profeta, para que o povo possa recebê-lo e aceitá-lo e obedecê-lo. Ali dos versículos 7 ao 9, parece estar falando a respeito do julgamento do Senhor contra o exército do anticristo, mas com certeza ele está falando a respeito dos habitantes da terra, quando o seu julgamento vier. E aí no capítulo 14, o final do livro vai descrever com mais detalhes o dia da manifestação da glória de Deus por meio do seu rei, por meio do Senhor, que é este rei valente, guerreiro, que está pronto para fazer guerra contra o mal. No versículo 2, então, ele vai dizer assim: eu ajuntarei as nações para fazer guerra contra Jerusalém. E já digo logo, a cidade será tomada. Mas no versículo 3 ele afirma: e o Senhor sairá e lutará contra as nações. E no versículo 4 ele diz: e os seus pés naqueles dias estarão sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se partirá no meio, e um vale será aberto no meio deles, e é por lá que o povo de Jerusalém vai fugir. E aí na parte B do versículo 5 ele vai dizer assim: nesse contexto o Senhor Deus virá com todos os seus santos. Aí o 6 e 7 vai dizer assim: naquele dia não vai ser nem dia, nem noite, nem frio, nem calor. No versículo 9 ele vai fazer essa declaração claríssima a respeito da identidade do Messias. Ele vai dizer assim: porque o Senhor, ele, o Senhor, é quem será o rei sobre toda a terra. Não é um rei humano somente, é o rei Senhor. E naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único, e toda a terra ao redor de Jerusalém se tornará como uma planície, porque assim como nós já vimos nas outras profecias, o Senhor exaltará somente o Monte Santo de Sião. E aí a partir do versículo 12 ele vai falar coisas terríveis. Ele vai nos contar como é que ele vai destruir o exército inimigo, qual vai ser a praga, qual vai ser a arma que o Senhor vai usar para destruir o inimigo. Ele diz assim: eu vou mandar uma praga sobre eles. E como é essa praga, Senhor? Ele responde: a carne deles vai apodrecer enquanto eles ainda estiverem de pé. Os seus olhos vão apodrecer dentro das suas órbitas. Até mesmo a língua vai apodrecer dentro das suas bocas. Naquele dia também vai haver uma confusão da parte do Senhor, e no meio do exército inimigo um homem se levantará contra o seu próximo para matá-lo. Depois do versículo 15 ele vai dizer: essa mesma praga vai alcançar os cavalos, as mulas, os camelos, os jumentos e qualquer animal que tiver dentro do acampamento inimigo. No versículo 16 ele diz assim: então todos os que restarem, todos os que sobrarem de tudo isso depois da manifestação da minha glória, todos de todas as nações terão que subir a Jerusalém, ao Monte Santo do Senhor, anualmente. Eles precisarão vir para adorar o Rei, porque somente assim o Senhor irá dar para eles a bênção e enviar chuva para suas nações, porque se o povo não vier, eles não receberão chuva. E o livro vai finalizar dos versículos 20 e 21 falando sobre como em toda a extensão da terra tudo será santo ao Senhor, e como não haverão mais negociantes nem mercadores dentro do templo do Senhor, porque obviamente assim como o Senhor
Senhor já manifestou na sua primeira vinda. Ele cuidará do templo do Senhor com grande zelo, assim como o Senhor declara lá em Isaías 56, eu os atrairei ao meu santo monte e eu vos encherei de alegria na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mais uma vez, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, manifesta o seu governo, manifesta a sua justiça. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e nós te esperamos. E é assim que nós vamos finalizar hoje a nossa aula a respeito de Zacarias, e nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.